Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Como é que está a sua meditação? Você está conseguindo trabalhar um pouco com o mala? Está conseguindo fazer o japa? Porque hoje nós vamos dar continuidade nesse processo. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um mantra, a respeito de uma força na qual muitos yogis, muitos monges, muitos sábios, enfim, se amparam, que é o poder do nome do Senhor. Mas, antes de mais nada, eu peço para você que ative o sininho, dê um like, que você participe também, se possível, mande alguma sugestão, interaja com a gente, né, através aí do nosso canal de comunicação, faça comentário, enfim, que a gente vai responder sim, né, vai buscar responder a todos, ok? Então vamos lá? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Livro do Êxodo, Velho Testamento, capítulo 20, versículo 7. A grafia de um nome e a sonoridade desse nome, ele tem um poder, ele tem um encantamento. Nós voltamos naquela ideia, né, que nós já passamos anteriormente, de que a maior prova que a gente tem da eficácia, da fonte divina, da fonte maior de todo o ensinamento é quando esse ensinamento ou esse modo de agir e de pensar, ele nasce em civilizações, em religiões, em povos que estão distantes uns dos outros sem nenhuma comunicação. E mais uma vez, essa ideia da pronúncia do nome do Senhor, ela também se encontra espalhada no mundo, ou seja, várias religiões, várias abordagens de várias religiões, elas dão conta dessa ideia do sagrado no nome do Senhor e da importância de tornar sagrado, né? de tirar o conteúdo profano desse contato com o Senhor. E é isso que nós vamos começar a falar hoje. E como eu me reportei no início, né? Peguei uma frase do Velho Testamento, lá do livro do Êxodo, exatamente ali dentro da nossa tradição cristã, primeiro Velho Testamento, depois Novo Testamento, a gente vê a importância, o sagrado do nome do Senhor. Ou seja, nós vamos lá no passado, né? Vamos pegar lá a época de Moisés, por exemplo. Nessa época, os religiosos, digamos assim, os sacerdotes da época, eles se referiam ao Deus único, né? Lembrando, né, que o primeiro povo que assumiu, que trabalhou essa ideia e levou para todos os seus prosélitos, para todo o povo, a ideia de um Deus único foram os hebreus, lá no tempo de Abraão. Embora alguns ensaios anteriores de se trazer a ideia de um Deus único já existia no próprio Egito, por exemplo, com Akenaton. Akenaton tentou, muito antes de Abraão, tentou implantar no Egito o culto a um Deus único, mas ele não obteve sucesso na época. E volta a Abraão com essa tentativa e esse povo, o povo hebreu, o povo de Abraão, assumiu essa ideia do Deus único. Então, desde lá, eles tratam como o Deus único, o Senhor Deus. E, de um modo geral, eles chamavam a esse Deus único de Adonai. Muito bem, chegando à época de Moisés, o povo buscou em Moisés, né, como nós nos referimos a Deus. Como nós nos referimos, nos dá um nome, nos dá um mantra, nos dá uma maneira de nos ligarmos a esse Deus único através de um nome, de um mantra, de uma sonoridade. E Moisés veio, segundo o Velho Testamento, se reportou a Deus, né? E obteve a resposta de Deus eu sou aquele que sou. E
traduzindo isso em uma frase, em uma palavra, em um nome, em uma sonoridade, surgiu Yahvé. Ou, como atualmente as pessoas, algumas seitas ou religiões, se referem a Deus como Jeová, que na verdade é uma forma latina, uma forma neolatina de se reportar a esse Yahvé. Lembrando que esse Yahvé original era composto de 4 consoantes, e não as vogais que hoje nós associamos às consoantes para falar o nome do Senhor. Essas 4 consoantes, né, são o Y, H, W, H de novo. Então, eu sou o que sou. E a sonoridade desse Yahvé é sagrada, é poderosa, é tão poderosa e tão sagrada para os judeus que eles não pronunciam essa palavra, né? Eles não pronunciam, eles pensam, eles sentem o nome sagrado, o nome do Senhor, mas eles nunca pronunciam. E os cristãos que vieram depois, esses sim acabam pronunciando o Jeová, o Yahvé. Só para a gente entender que existe aí algo de sagrado, algo de puro e que não deve ser contaminado com o dia a dia, não deve ser contaminado com o profano. Essa é uma ideia. Muito bem. Nós vamos para fazer aquela comparação, aquele contraponto, vamos pegar na Índia. Na Índia, a mesma coisa. O indiano que estuda os Vedas e que pauta sua vida, sua existência pelos Vedas, ele pronuncia também o nome do Senhor, e esse nome do Senhor ele pronuncia através de atributos. Então, nessa ideia de atributos, quando ele se refere a Vishnu, né, que Vishnu é o conservador, ele não fala Vishnu, ele fala Hari. E quando ele fala, por exemplo, Shiva, que é o destruidor, que na verdade um complementa o outro, ele fala Hara. E aí dá essa ideia, né, dos atributos. Hari, ou Shiva, é o conservador. E quando o indiano ele pronuncia no seu mantra, no seu japamala, né, no seu japa, ele pronuncia o nome do Senhor, ele está, quando ele pronuncia Hari, ou seja, quando ele está se referindo aos atributos de Vishnu, ele pede ou ele invoca Vishnu como o destruidor da ignorância, como aquele que remove a ignorância. E quando ele se refere a Shiva, que é Hara, ele está se referindo ao atributo de Shiva de destruidor da ilusão, para que destrua a ilusão, para que ele realmente possa ter um contato com a essência. Então, só para a gente fazer um contraponto aqui e entender realmente o que é essa invocação, o que é esse Japamala, o que é o nome do Senhor, a importância que ele tem. Porque eu imagino que você esteja ensaiando ou você já está trabalhando o seu Japa, né? E já trabalhando com o seu Mala, né? Com o seu Mala. E quando você fizer isso, você precisa de um caminho, de um roteiro. E o grande roteiro é o nome do Senhor. Quando você repete o nome do Senhor e entende os atributos, você cria uma conexão com o divino. Então a ideia é essa, acompanhe a profundidade desse raciocínio, criar uma conexão com o divino. E quando você cria uma conexão com o divino, você se torna parte desse divino e você começa a manifestar em você, humano, você supostamente limitado, você começa a manifestar o divino, o ilimitado, que são os atributos desse Deus maior, do Senhor. Ou seja, a pronúncia do Senhor é verdadeira, né, de coração, de alma, ela faz com que você provoque
provoque alterações nesse tecido espiritual, nessa teia espiritual que é a origem de tudo, né? Que é a origem de tudo que nós temos no material. Então você começa a atuar na fonte, você começa a provocar alterações positivas, claro, né, nesse mundo sutil, e essas alterações começam a se fazer presente no seu mundo físico, tanto no campo dos pensamentos, do comportamento, né? Você não tem alguns comportamentos ou algumas inclinações que você gostaria de vencer, como, sei lá, algum vício, algum defeito. Quando você atua nesse tecido, nessa contextura divina, e você começa a receber esses atributos, fica muito mais fácil, fica muito mais possível você vencer as más inclinações, vencer aquilo que no fundo é a ilusão, é maia. Então toda essa ilusão, toda essa maia é conhecida no Ocidente como éter, e no Oriente é conhecido como a caixa. Mas, enfim, é a origem desse grande movimento, é a origem de tudo. Lá é onde estão as ideias, lá é onde estão os pensamentos, lá é a essência primitiva de tudo que acontece no nosso mundo físico, tanto no campo das ideias como no campo das realizações materiais. E quando você repete o nome do Senhor verdadeiramente, em completa sintonia, você consegue acessar esse universo de onde tudo nasce. O que é isso? É, na prática, aquilo que Jesus falou: eu e o Pai somos um. Essa frase está lá no místico Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Ou seja, eu sou um com o Pai é exatamente essa conexão que você estabelece através da repetição, da concentração plena no Senhor, na fonte. O que significa então essa comunhão? Essa comunhão significa que você consegue trazer para si os atributos dessa grande mente, os atributos do Senhor, que são quais? Onipotência, onipresença, onisciência, sabedoria, justiça, bondade. Fantástico! Aí nós começamos a entender porque existem ou existiram na história do mundo, né, na história do nosso planeta, muitos e muitos homens e mulheres que manifestavam esses atributos divinos, que conseguiam entender o que o outro estava pensando, conseguiam se deslocar de um local para o outro a distâncias imensas, conseguiam entender o que estava acontecendo no universo todo, eram bons, eram sábios e justos como Moisés. Aí nós chegamos em uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, gente, amigos, para resumir muito essa ideia, é muito importante esse processo de introspecção. Isso é Diana. Introspecção, busca do nome do Senhor, busca da conexão, da comunhão com o Senhor. Por quê? Porque eu tenho certeza que você deseja, eu desejo, nós desejamos ser pessoas melhores, pessoas que podem fazer diferença no mundo, mas a diferença do lado certo, do lado direito da balança. Boa meditação e até o nosso próximo encontro. Namastê!